Ninguém esperava que a relação entre Zé Felipe e Virgínia Fonseca, um dos casais mais midiáticos do país, fosse chegar a esse ponto. Na manhã de uma quarta-feira abafada em Goiânia, o nome do cantor apareceu entre os assuntos mais comentados das redes sociais. O motivo? Um pedido de ação judicial movido em sigilo, mas já confirmado por fontes próximas à família. Segundo apurações exclusivas, Zé teria decidido recorrer à justiça após descobrir o destino de uma parte considerável do dinheiro arrecadado em campanhas e contratos publicitários feitos em nome das filhas. O caso começou a se desenhar discretamente há algumas semanas, quando assessores financeiros do artista notaram movimentações atípicas em contas ligadas a projetos que envolviam as crianças, Maria Alice e Maria Flor. O dinheiro, segundo um relatório preliminar, teria sido transferido para empresas recém-criadas, associadas a marcas influenciadas diretamente por Virgínia. Essas empresas não estariam formalmente vinculadas aos contratos originais, o que levantou suspeitas imediatas. Fontes próximas afirmam que, ao confrontar a influenciadora, Zé Felipe ouviu justificativas vagas, centradas na gestão de imagem das filhas e na centralização de lucros familiares. No entanto, a resposta não convenceu os advogados do cantor, que já estudavam há meses uma separação de negócios mais clara entre o casal. A decisão de formalizar a queixa teria sido tomada após uma reunião tensa com a equipe contábil e o pai do cantor, Leonardo, que teria insistido em proteger o nome da família. Nos bastidores, comenta-se que o problema não é apenas o uso do dinheiro, mas a falta de transparência nas movimentações. Os contratos das meninas envolviam campanhas milionárias com grandes marcas de produtos infantis, e parte dos valores deveria ser depositada em fundos específicos para o futuro das filhas. Descobrir que esses recursos poderiam ter sido redirecionados sem autorização foi o ponto de ruptura. Enquanto isso, Virgínia mantém silêncio público, mas segue com sua rotina nas redes, o que tem provocado reações divididas entre os seguidores. De um lado, fãs que a defendem, afirmando que tudo faz parte de uma estratégia de marketing. Do outro, comentários que pedem explicações. Se é mentira, por que ela não mostra os extratos? Questionou uma seguidora. A história está longe de terminar, e o que parecia uma disputa privada começa a tomar dimensões judiciais e empresariais muito maiores do que qualquer briga de casal. O clima dentro da mansão do casal, em Goiânia, já vinha mudando há algum tempo. Zé Felipe, que sempre evitou se envolver em questões administrativas, começou a se afastar da rotina agitada de gravações e publicações em família. Segundo pessoas próximas, ele passou a demonstrar um desconforto crescente com o modo como os contratos envolvendo as filhas eram geridos. E a tensão se transformou em algo mais sério quando uma planilha de despesas chegou às suas mãos por engano. Naquele documento constava uma série de transações realizadas entre janeiro e agosto, muitas delas vinculadas a campanhas publicitárias das meninas. O que chamou a atenção foi a destinação dos valores. Ao invés de seguirem para a conta jurídica criada para o fundo infantil, boa parte havia sido direcionada para uma empresa aberta em nome de terceiros com sede em São Paulo. Essa empresa, segundo o contador de Zé, teria ligações indiretas com um dos braços empresariais da holding de Virgínia. O cantor, sem saber como reagir, convocou uma reunião discreta em um escritório de advocacia na região do setor marista. Presentes estavam seu advogado pessoal, um consultor financeiro e o assessor de imagem. O encontro durou mais de 3 horas e terminou com uma decisão unânime: buscar respaldo jurídico antes que a situação fugisse do controle. Relatos dão conta de que, ao sair da reunião, Zé estava abalado. Ele não queria acreditar que algo assim pudesse estar acontecendo dentro da própria casa, contou uma pessoa próxima. Mas a cada documento que aparecia, mais claro ficava que as movimentações não eram apenas descuido. Havia uma estratégia complexa por trás. Nos bastidores, o envolvimento de marcas gigantes aumentou o peso da crise. Empresas que haviam firmado contratos milionários exigiram acesso às prestações de contas e, ao perceberem o impasse, suspenderam temporariamente novas campanhas. Esse movimento pressionou ainda mais Zé Felipe, que passou a se preocupar com a repercussão pública e o futuro das filhas. A decisão final veio alguns dias depois, em um jantar silencioso na casa de um amigo em comum. Zé confirmou que romperia todos os vínculos comerciais diretos com a esposa, preservando apenas as obrigações familiares.
Segundo ele, não se tratava de uma questão conjugal, mas de princípios e responsabilidade. Não é sobre ela ou eu, é sobre o que é certo para as meninas, teria dito o cantor. Enquanto isso, o time jurídico de Virgínia tentava agir rapidamente para conter danos. Internamente já se falava em reorganizar as estruturas de investimento e corrigir inconsistências contábeis. Mas o estrago estava feito, o cantor havia perdido a confiança e decidido levar o caso à justiça. O silêncio que se seguiu aquela semana foi apenas a calmaria antes da tempestade que viria a seguir. Uma tempestade que colocaria em xeque não apenas um casamento, mas um império digital inteiro. Quando os primeiros rumores sobre o processo chegaram à imprensa, o impacto foi imediato. As marcas que mantinham contratos com o casal, principalmente as que envolviam o uso da imagem das filhas, começaram a solicitar esclarecimentos formais. Uma delas, de produtos infantis, teria suspendido temporariamente o lançamento de uma nova linha que contava com o rosto de Maria Alice em suas campanhas. O motivo oficial divulgado ao mercado foi ajuste de cronograma, mas fontes do setor confirmam que a decisão se deu por incertezas jurídicas sobre quem detinha os direitos de imagem das crianças. Esse movimento provocou uma reação em cadeia. Outras empresas seguiram o mesmo caminho, exigindo transparência contábil antes de manter qualquer parceria. Internamente, as equipes de comunicação de Zé Felipe e Virgínia passaram a trabalhar de forma separada, algo que, até então, era impensável. O casal havia transformado sua rotina familiar em um verdadeiro negócio, e agora, cada setor agia por conta própria, tentando preservar o que restava de credibilidade. A assessoria de Zé, mais discreta, optou por um silêncio estratégico, enquanto a de Virgínia insistia em manter a aparência de normalidade. Ela seguia postando vídeos e stories, sorridente, mostrando o cotidiano com as meninas e divulgando novos produtos. No entanto, entre profissionais de marketing e bastidores do entretenimento, crescia a percepção de que a situação era grave. Quando o dinheiro das crianças entra em disputa judicial, não há volta fácil, comentou um executivo de uma grande agência paulista. Ao mesmo tempo, a imprensa especializada começou a cavar detalhes sobre as empresas envolvidas nas movimentações suspeitas. Descobriu-se que uma das companhias criadas meses antes da polêmica tinha contratos de prestação de serviço com influenciadores parceiros de Virgínia. O modelo de negócio, que misturava publicidade, royalties e investimento em produtos próprios, tornava difícil rastrear para onde o dinheiro ia e quem de fato lucrava com ele. Fontes próximas afirmam que Zé Felipe se sentiu traído não apenas pelo conteúdo das descobertas, mas pela forma como tudo foi conduzido. Ele teria confidenciado a um amigo que perdeu o controle de tudo o que envolve o nome das filhas. Essa sensação de impotência teria sido o gatilho para buscar uma decisão judicial definitiva que garantisse a proteção patrimonial e de imagem das meninas. Enquanto o caso avançava silenciosamente nos bastidores jurídicos, os comentários nas redes se tornavam cada vez mais intensos. Muitos fãs cobravam uma explicação direta, mas Virgínia, aparentemente orientada por sua equipe, se limitava a frases vagas e indiretas. Nem tudo que falam é verdade, e nem tudo que é verdade precisa ser dito, publicou em uma de suas postagens, alimentando ainda mais o mistério. A essa altura, o cerco estava se fechando. O que começou como um mal-entendido contábil havia se transformado em um escândalo empresarial com repercussões legais e midiáticas, onde cada movimento era calculado e cada palavra poderia se tornar uma prova. O processo que Zé Felipe decidiu mover contra Virgínia Fonseca não surgiu de um impulso emocional, mas de um conjunto robusto de informações reunidas ao longo de semanas. A equipe jurídica do cantor, formada por advogados especializados em direito de imagem e patrimônio familiar, passou a levantar provas documentais para sustentar a denúncia. Entre os materiais, constavam extratos bancários, contratos publicitários e comunicações internas de campanhas envolvendo as filhas. Segundo uma fonte ligada ao escritório, o ponto mais sensível da investigação foi descobrir que parte do dinheiro das crianças havia sido reaplicada em negócios paralelos de Virgínia, incluindo a expansão de uma marca de cosméticos recém-lançada. Embora não houvesse crime tipificado, a equipe considerou que houve desvio de finalidade, já que os valores deveriam estar guardados em fundos restritos ao uso das meninas. Outro detalhe que chamou a atenção foi o papel de funcionários e ex-assessores.
Alguns deles, ouvidos em depoimentos informais, confirmaram que havia uma preocupação constante dentro da equipe de Virginia em evitar questionamentos de origem dos lucros, especialmente em contratos onde as filhas apareciam como imagem principal. Tudo era feito para parecer transparente, mas poucas pessoas tinham acesso real às contas, contou um ex-integrante da equipe financeira. Com as provas em mãos, o time jurídico de Zé Felipe formalizou o pedido de tutela antecipada, solicitando auditoria independente nos fundos infantis e o bloqueio temporário de determinadas movimentações. O objetivo era garantir que nenhum novo repasse fosse feito até que a situação fosse esclarecida. O documento foi protocolado em sigilo, mas a notícia acabou vazando por meio de profissionais do setor. O vazamento caiu como uma bomba. No mesmo dia, o advogado de Virginia emitiu uma nota afirmando que todos os recursos foram utilizados dentro da legalidade e com total foco na preservação do patrimônio familiar. No entanto, a resposta não convenceu a opinião pública e o caso rapidamente dominou os noticiários de entretenimento e colunas de fofoca. Entre os familiares, o clima era de desconforto total. Leonardo, pai de Zé Felipe, optou por não se pronunciar, mas foi visto chegando à fazenda da família em silêncio, acompanhado do empresário que cuida de sua carreira há décadas. Fontes afirmam que ele não aprovou a judicialização do caso, embora entendesse a necessidade do filho em buscar transparência. Ele só quer proteger o nome da família, mas está sofrendo com tudo isso, disse um amigo próximo. Enquanto a justiça começava a analisar os documentos, os fãs percebiam que algo grave realmente acontecia. O tom das postagens de Zé mudou, menos músicas, menos aparições públicas, mais silêncio. Já a Virginia, apesar de continuar ativa nas redes, evitava mencionar o marido e passou a aparecer sozinha em compromissos antes realizados em dupla. A partir dali, o caso deixou de ser apenas uma crise conjugal e passou a ser tratado como um conflito empresarial de alto impacto, com valores milionários, contratos travados e a imagem de uma das famílias mais conhecidas do país em jogo. O silêncio de Virginia Fonseca foi, a princípio, interpretado como uma estratégia. Acostumada a lidar com crises de imagem e a transformar polêmicas em engajamento, a influenciadora sabia que qualquer palavra precipitada poderia servir de combustível para as manchetes. Mas, com o passar dos dias, o silêncio começou a soar diferente, não como prudência, mas como ausência de defesa. Durante quase 2 semanas, ela manteve-se ativa nas redes apenas com conteúdos leves, evitando temas familiares e se concentrando em publicidades, maquiagem e vídeos com amigos. Nos comentários, porém, a paciência dos seguidores começou a se esgotar. "Ninguém quer ver publi agora, queremos a verdade", escreveu uma fã. "Cadê o dinheiro das meninas?", questionou outro usuário em uma postagem que viralizou rapidamente. O que antes era uma relação de idolatria se transformou em cobrança pública. A base de seguidores, acostumada a acompanhar cada detalhe da vida do casal, passou a se sentir traída. E, para piorar, alguns influenciadores próximos começaram a se afastar discretamente, retirando menções, fotos e colaborações antigas das redes. O movimento foi visto como uma tentativa de autopreservação diante da incerteza sobre o rumo que o caso tomaria. Do outro lado, Zé Felipe adotava uma postura completamente oposta. Mesmo sem se pronunciar oficialmente, ele deu sinais claros de insatisfação. Em um show recente no interior de Minas, o cantor emocionou o público ao alterar um trecho da música que dedicava à esposa, onde antes dizia "Meu amor, minha vida", ele substituiu por "Meu amor, minha filha". O momento foi gravado por fãs e viralizou nas redes, sendo interpretado como uma mensagem indireta sobre a ruptura. O episódio marcou o ponto de virada na opinião pública. Aos poucos, o público que antes via em Virginia o símbolo da mulher empreendedora e mãe dedicada passou a enxergá-la como uma figura excessivamente calculista, que teria usado a imagem familiar como um produto comercial. Perfis de fofoca começaram a publicar supostos prints e mensagens antigas de ex-funcionários, alimentando ainda mais o fogo da controvérsia. Nos bastidores, a equipe de comunicação de Virginia se dividia entre 2 estratégias: manter o silêncio absoluto ou preparar um pronunciamento controlado, em tom emocional. Havia receio de que qualquer palavra fosse interpretada como admissão de culpa. No entanto, a pressão aumentava diariamente, com boatos de que o Ministério Público poderia abrir uma investigação paralela caso a justiça encontrasse indícios de irregularidades fiscais nos contratos.
Em meio à crise, fontes afirmam que Virginia começou a se reunir com uma nova equipe de advogados, mais experiente em direito empresarial, e afastou antigos assessores que tinham acesso direto às contas. Ela percebeu que o problema era maior do que imaginava. Agora não é só sobre imagem, é sobre responsabilidade jurídica, comentou um jornalista especializado em celebridades. A tensão entre o casal se refletia também nas redes. Curtidas apagadas, ausência em eventos conjuntos e uma sequência de publicações que pareciam mensagens cifradas. Enquanto o público especulava, Zé Felipe preparava um passo ainda mais sério: solicitar a divisão formal das empresas e dos direitos sobre a marca familiar. O caso, que começara com uma suspeita contábil, já havia se transformado em um terremoto de proporções nacionais. E para muitos, a grande questão agora era até onde Virginia conseguiria sustentar o silêncio sem que a verdade viesse à tona. O que antes era uma parceria consolidada entre casal e marca começou a se desintegrar rapidamente. A imagem pública de família perfeita construída ao longo dos anos deu lugar a um processo complexo de separação empresarial, que envolvia dezenas de contratos, empresas interligadas e sócios silenciosos. Segundo documentos internos obtidos por jornalistas de bastidores, Zé Felipe e Virginia estavam formalmente vinculados em mais de 7 CNPJs distintos, todos ligados à publicidade, música e produtos licenciados. Com a decisão de levar o caso à justiça, o cantor passou a exigir uma auditoria detalhada sobre cada uma dessas empresas. O foco principal eram as contas em que as filhas apareciam como beneficiárias, fundos criados para assegurar o futuro financeiro das meninas, alimentados por campanhas publicitárias e royalties de produtos com seus nomes. A descoberta de que parte desses valores havia sido transferida para outras contas, controladas por empresas parceiras de Virginia, foi o estopim da ruptura. De acordo com pessoas envolvidas nas negociações, os advogados de Zé solicitaram que todos os contratos futuros envolvendo o nome das filhas fossem suspensos imediatamente, até que a origem e o destino do dinheiro fossem esclarecidos. Essa medida, embora necessária do ponto de vista legal, provocou uma reação em cadeia. Campanhas milionárias foram congeladas, marcas interromperam entregas de produtos e lojas parceiras tiveram que adiar lançamentos. Nos bastidores, o clima era de tensão total. Reuniões que antes eram feitas em tom familiar, agora se transformavam em encontros mediados por advogados com cláusulas de confidencialidade e gravações autorizadas. Um empresário próximo ao casal revelou que Zé e Virginia não se olham mais nos olhos durante as negociações. É tudo feito por meio de representantes. O desgaste era evidente. Enquanto isso, o patrimônio conjunto começou a ser analisado. Casas, carros, participações em empresas e até direitos sobre músicas foram colocados na mesa. Apesar de o processo judicial estar sob sigilo, fontes afirmam que os valores envolvidos ultrapassam dezenas de milhões de reais. O império digital, que antes simbolizava sucesso e união, agora se transformava em um campo minado de disputas jurídicas e emocionais. Virginia, pressionada por todos os lados, teria tentado propor um acordo extrajudicial, oferecendo à equipe de Zé a possibilidade de auditoria supervisionada por uma empresa neutra, em troca de suspensão temporária da ação, mas o cantor recusou. Segundo pessoas próximas, ele considerava que o caso já havia ultrapassado o limite da confiança e que só a justiça poderia restabelecer a transparência necessária. Enquanto as negociações avançavam, o público acompanhava o colapso de um império em tempo real. Fãs notaram que as páginas oficiais do casal começaram a ser atualizadas separadamente. O nome Família Fonseca foi retirado de algumas descrições comerciais, e o canal compartilhado no YouTube parou de receber vídeos conjuntos. O que antes parecia um modelo de parceria moderna entre amor, carreira e negócios, agora se mostrava como um exemplo clássico dos riscos de misturar vida pessoal e empresarial. O rompimento financeiro entre Zé Felipe e Virginia não era apenas uma questão de dinheiro, era o reflexo de uma confiança quebrada, de promessas feitas em público e desfeitas no silêncio dos bastidores. A 7ª semana desde o início do processo marcou uma virada inesperada no caso. Até então, tudo estava restrito a trocas de documentos e audiências fechadas, com cada parte tentando provar sua versão, mas uma testemunha interna, uma ex-assessora de Virginia que trabalhou diretamente na gestão financeira das campanhas infantis, decidiu prestar um depoimento espontâneo à justiça, e o conteúdo do que ela revelou mudou completamente o rumo da disputa.
A mulher, identificada apenas como CM, teria trabalhado por quase 2 anos na equipe responsável por administrar contratos e pagamentos de campanhas envolvendo as filhas do casal. Em seu depoimento, obtido parcialmente pela imprensa, ela afirmou que foi orientada a redirecionar valores de campanhas publicitárias para contas corporativas de empresas que não estavam listadas nos contratos originais. A justificativa era que era tudo do mesmo grupo familiar, mas nem sempre os pagamentos eram documentados da forma correta, disse a ex-funcionária. Segundo ela, algumas dessas movimentações eram feitas para simplificar repasses, mas na prática, acabavam misturando lucros pessoais e rendimentos destinados às crianças. A declaração acendeu um alerta dentro do tribunal, levando o juiz responsável a autorizar uma auditoria complementar com acesso direto a dados bancários das empresas envolvidas. A partir daí, a investigação deixou de ser apenas cível e passou a ter acompanhamento do Ministério Público. Nos bastidores, a notícia caiu como uma bomba. O depoimento de CM foi tratado como uma traição por parte de Virginia, que se sentiu exposta por alguém de confiança. Sua equipe jurídica tentou desqualificar o testemunho, alegando que a ex-assessora havia sido demitida por má conduta e guardava ressentimentos. Ainda assim, a justiça manteve o depoimento como válido e anexou seus documentos à investigação. Para Zé Felipe, aquele momento representou a confirmação de tudo o que vinha temendo. Fontes próximas afirmam que ele chorou ao ler os trechos do depoimento e, em reunião com seus advogados, reforçou o pedido para manter o processo em sigilo total, a fim de preservar as filhas de uma exposição ainda maior. Mesmo assim, parte do conteúdo acabou vazando e o público não demorou a reagir. Os portais de notícias e perfis de fofoca nas redes sociais publicaram manchetes explosivas. Ex-funcionária confirma desvio de dinheiro das filhas de Zé Felipe e Virgínia, dizia um deles. A notícia se espalhou em minutos e a opinião pública, que até então ainda se dividia, começou a pender fortemente para o lado do cantor. Comentários de apoio a ele dominaram as redes, enquanto seguidores de Virgínia exigiam respostas diretas. A assessoria da influenciadora emitiu um comunicado urgente afirmando que nenhuma ilegalidade foi cometida e que as informações divulgadas foram distorcidas e descontextualizadas. No entanto, o estrago estava feito. O nome de Virgínia voltou ao topo dos assuntos mais comentados do país, desta vez associado a uma acusação formal e documentada. Internamente, a influenciadora teria ficado abalada. Pessoas próximas dizem que ela passou a evitar aparições públicas e cancelou uma sequência de gravações de sua marca de cosméticos. Em reuniões com a nova equipe jurídica, foi orientada a esperar o momento certo para se manifestar, enquanto os advogados trabalhavam para contestar o depoimento ponto a ponto. Mas já era tarde, a confiança do público havia desmoronado e o caso começava a adquirir proporções nacionais, com veículos de imprensa tradicionais se interessando pela história. O que antes parecia uma disputa familiar havia se tornado uma crise institucional, e as próximas revelações prometiam atingir não só o casal, mas também algumas das empresas mais poderosas do mercado publicitário brasileiro. Com o vazamento do depoimento de CM e a confirmação da auditoria judicial, o império de Virgínia Fonseca começou a sentir os primeiros abalos reais. Marcas que até então mantinham discrição passaram a se afastar de forma mais direta. Algumas pausaram contratos publicitários, outras cancelaram renovações de longo prazo. O tom das conversas internas mudou. A influenciadora, que antes era sinônimo de retorno garantido, se tornara um risco de imagem. Uma grande empresa de cosméticos que havia fechado um acordo milionário de colaboração com Virgínia meses antes, anunciou oficialmente a reavaliação do contrato. Nos bastidores, executivos admitiam preocupação com o impacto do caso nas vendas. Não podemos atrelar uma linha infantil a uma figura sob investigação judicial, confidenciou um deles. O mercado reagia com cautela, e pouco a pouco, a rede de apoio comercial que sustentava Virgínia começou a ruir. Ao mesmo tempo, Zé Felipe mantinha-se em silêncio público, mas trabalhava intensamente nos bastidores. Seu foco era proteger as filhas. A equipe jurídica reforçou o pedido de bloqueio parcial das contas associadas às campanhas das meninas, e a justiça acatou a solicitação, determinando que todos os rendimentos futuros fossem depositados em contas monitoradas. A decisão foi interpretada por especialistas como uma vitória simbólica do cantor e um duro golpe para a influenciadora. O isolamento de Virgínia não se limitou às marcas.
Amigos próximos começaram a se afastar, temendo exposição. Algumas influenciadoras, que antes apareciam diariamente em seus vídeos, desapareceram sem explicação. Até mesmo dentro de sua equipe, o clima era tenso. A cada novo vazamento, crescia o medo de mais funcionários decidirem colaborar com a justiça. Ela não confia em quase ninguém mais, disse uma fonte que ainda trabalhava com ela. Nas redes sociais, o tom das mensagens mudou radicalmente. O público, que antes pedia explicações, agora cobrava consequências. Hashtags como Justiça por Maria Alice e Protejam as Crianças ganharam força, e perfis especializados em notícias de celebridades passaram a acompanhar cada novo movimento do processo. Virgínia, acuada, reduziu suas postagens a conteúdos neutros e em uma das poucas aparições ao vivo limitou-se a dizer: "Tem coisa que só o tempo explica." Apesar das tentativas de conter o dano, a imagem da influenciadora já estava gravemente comprometida. O Império Fonseca, antes visto como uma das maiores potências digitais do país, começava a dar sinais de esgotamento. As empresas parceiras buscavam novos rostos, as audiências caíam e o casal, mesmo sem se pronunciar abertamente, já não existia publicamente. Nos bastidores jurídicos, a tensão se manteve até o último instante. Com o avanço da auditoria e a confirmação de que parte do dinheiro das crianças havia sido de fato utilizado indevidamente para reinvestimento empresarial, os advogados de Virgínia decidiram propor um acordo. Em troca do arquivamento do processo, ela aceitaria repor integralmente os valores desviados e abrir mão da gestão direta dos contratos das filhas. Zé Felipe, exausto, aceitou. Segundo pessoas próximas, ele não queria prolongar a disputa, mas deixar um recado. Nunca foi sobre dinheiro, foi sobre respeito e verdade. O acordo foi firmado sob sigilo e as partes se comprometeram a não falar publicamente sobre o caso. No entanto, o público já havia emitido seu veredito. Meses depois da assinatura do acordo, o cenário era completamente outro. Virgínia manteve parte de suas empresas, mas perdeu o comando sobre o nome comercial das filhas, agora administrado por um conselho financeiro supervisionado por advogados e familiares de Zé Felipe. Ela seguiu produzindo conteúdo, mas seu alcance nunca mais foi o mesmo. O brilho da família perfeita havia desaparecido. Zé, por sua vez, retomou a carreira musical com força renovada. Passou a falar abertamente sobre paternidade, maturidade e sobre as lições da vida real. Em entrevistas, evitava citar nomes, mas deixava claro que havia aprendido com a experiência. O amor é importante, mas a verdade é essencial, disse em um programa de TV meses após o fim da disputa. A história, porém, deixou cicatrizes. As filhas, agora mais preservadas da exposição digital, tornaram-se o símbolo da mudança de postura de ambos. A justiça determinou que parte dos lucros futuros provenientes de qualquer uso de imagem infantil fosse destinada a fundos de proteção patrimonial administrados por terceiros. O caso Fonseca acabou servindo de exemplo para o setor publicitário, que passou a exigir regras mais rígidas de transparência em campanhas com menores de idade. Nos corredores do entretenimento, o episódio ainda é lembrado como o colapso de um império que confundiu vida real com negócio. Um caso em que o excesso de exposição e a mistura entre emoção e capital resultaram em algo inevitável, a implosão pública de uma das famílias mais influentes do país. O silêncio dessa vez não é estratégia, é consequência. E o dinheiro, que um dia representou sucesso e união, tornou-se o símbolo do que se perdeu no caminho.